Vamos à palavra então, que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria e que a gente avance, rompa em fé e entenda cada vez mais o que Ele quer para nós, amém? Vou desafiá-los a abrir as suas Bíblias analógicas ou digitais em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Aí você fala assim, molezinha, né? Vai ler Romanos 12, 1. Não tem graça não, né? Comigo a gente tem que ler alguma coisa diferente. Então vamos ler o 3. 12, Romanos 12, 3. Romanos 12, 3, a carta de Paulo aos Romanos é a primeira depois dos Evangelhos e depois de Atos, tá? Então está no Novo Testamento, Romanos 12, 3, todo mundo conhece a carta de Romanos, certamente. Este texto, este verso diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só este, brincadeira, mas é só este para começarmos. Romanos 12, 3. Então, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Esta carta é uma carta de exortação, carta aos Romanos é uma carta de orientação, é uma carta teológica, fantástica, né? Os primeiros capítulos trazem, digamos assim, a doutrina paulina, né? A respeito de Deus, salvação, justificação, né? Entre tantas outras coisas. Sim, predestinação está lá, e aí a gente não precisa entrar nessa discussão a respeito do que vai ou vem, mas porque não é o motivo hoje, tá? Mas Paulo, a gente sabe muito bem que Paulo era um teólogo antes mesmo de ser cristão, porque ele era um fariseu grande, né? Da escola de Gamaliel, então deve ser um negócio, para ser citado que ele era da escola de Gamaliel, deve ser um negócio muito importante, hein? Porque senão não ia falar que ele era da escola de Gamaliel. E então Paulo era o cara na escrita, era o cara na fala, e ele precisava nos orientar. Quem eram os romanos? Quem eram os destinatários desta carta de Paulo, senão os conterrâneos dele, né? Paulo era romano também, aí, e tanto é assim que ele, em um determinado episódio, ele se aproveita desta situação para não ser condenado, mantido preso lá, né? Justificando naquela situação lá de que não poderia açoitar lá os cidadãos romanos. Aí o pessoal descobre que ele é romano. Opa, peraí, mas ele era grego também, em parte, tanto é que o nome dele era Saulo, né? Saulo é nitidamente um nome grego, não é um nome em latim, né? Grego. E Paulo então nos exorta primeiro no capítulo 12, primeiro a não nos conformarmos com este mundo. Ele nos exorta também no verso 1a que nós temos que ser o sacrifício vivo a ser prestado ao Senhor, culto racional, sacrifício vivo. E ele fala: não vos conformeis com esse mundo, não fique pensando aí nessas coisas, mas pense nas coisas do céu. E aí o verso 3 ele vem e fala: não pense. Primeiro ele fala pense, aí no próximo ele fala não pense. Mas o que é não pensar dele aqui? Não pense a respeito de você, ou não introjete, ou não mantenha a sua autoestima fora da moderação, fora do que seria um nível mediano, vamos dizer, médio. Mediano parece que é baixo, medíocre, mas não é, no sentido de não se exaltar
muito. Mas também vou defender aqui que Paulo estava dizendo que era para você também não se depreciar. Tá? E aí, até curioso, porque eu comecei, todo o preparo está aqui com os limites, mas a gente precisa falar de outros, dos limites mínimos, né? O texto é muito focado no limite máximo, mas a gente precisa falar de limites mínimos. A igreja está conformada, a igreja está com a baixa autoestima. A igreja está com a baixa autoestima. E, curiosamente, o texto acaba se aplicando para o contrário. Aqui, a gente lê, não fale além, não pense além, só que este além, para a igreja, em grande parte da igreja, está muito mais para não pense fora daquilo que é a média que se espera, o que tem que ser. Tá? Tá muito etéreo ainda, então vamos falar mais um pouquinho mais específico. Mas antes disso, é óbvio que não seria Wesley se não falasse mais alguma coisa de texto ou de introdução ou de alguma coisa, né? Então, primeiro já falamos, para quem esse texto é escrito, foi escrito para os romanos, para concidadãos, para conterrâneos de Paulo. Paulo escreve essa carta, Paulo estava fora, não estava em Roma, e aí ele escreve a carta. Paulo não era o pastor de Roma, o bispo de Roma, não era, né? E ele era naquele momento, um missionário. E ele escreve a carta orientando os seus conterrâneos que estavam muito mais próximos do poder ali e tinham grande chance de estar distorcendo ou não compreendendo o que é ser cristão. Por isso ele escreve, né? E aí quando você lê o texto, cada pedacinho aqui, ele começa assim, porque pela graça que me foi dada. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer? Pela graça que me foi dada. Mas peraí, não é pela graça eu sou salvo? Que graça é essa que ele está falando? E aí ele não está falando neste momento da graça salvífica aqui, mas sim Paulo está mostrando que ele tem autoridade constituída pelo Senhor para falar. E aí ele já dá uma primeira exortada na gente. No seguinte sentido, eu Paulo, né, fui constituído e eu tenho que orientar a vocês. E pelo fato de eu ter sido constituído, entendam que vocês também têm alguma coisa que vocês são constituídos a fazer. Tanto que mais para frente, até no próprio texto, ele vai falar assim, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então o simples fato dele falar, pela graça que me foi dada, Paulo está nos ensinando, primeiro, que a gente precisa, ao agir, ter autoridade para agir. Ter autoridade. Aí você fala, então eu não tenho autoridade nenhuma, então eu não vou agir nunca. Não, ele mesmo ao final ele fala, na medida da fé que Deus deu a cada um. Ou seja, cada um tem autoridade para fazer alguma coisa, porque Deus constituiu ou deu algum dom para cada um aqui. Tá? E por que eu estou falando para cada um aqui? Olha a próxima expressão dele, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Paulo não fala assim, para o mundo eu digo, não, eu digo a cada um. Ele individualizou, apesar de que ele não individualizou a carta, porque a carta é aos romanos, não é ao romano Paulo, ao romano César, ao romano, mas é ao romano. Mas ele faz questão de dizer, nessa aqui eu estou dizendo a cada um, individualmente. E aí vem até aquela brincadeira, se ele está dizendo a cada um, quer dizer que não, ele não está dizendo aqui para a pessoa que você queria que estivesse ouvindo, né? Tipo assim, em culto de casais principalmente é assim, né? Culto de casais, vem o pregador, muitas das vezes, e vai e bate no marido. Aí a mulher está aí, viu? Ouviu? Para você. Só que a mulher não entendeu que, na verdade, essa bateção no marido é para ela. Da mesma forma, a exortação às mulheres, que normalmente
é um pouquinho mais doce para as mulheres, é muito mais voltada para o homem, no fim das contas, porque ele está aprendendo, né? Mas aí fica um lá falando, ainda bem, ou aí a mulher vem sozinha e, meu marido tinha que estar aqui, porque essa palavra era para ele. Não, se ela teve aqui, se ela veio, e aí vice-versa, tá? Se ela veio porque aprove ao Senhor falar para ela. Seria bom se ele estivesse, mas, por exemplo, né? E aí então normalmente é isso, né? Eu estou falando aqui, eu digo, quem está aqui em cima, o pregador vem, aí a gente fica, poxa, fulano podia estar aqui, ele precisava ouvir essa palavra. Mas Paulo assim, já corta essa ideia e fala, é você mesmo que precisa ouvir essa palavra. Cada um de vós, dentre cada um de vós. E aí é interessante, Paulo joga com as palavras, desde o verso 1 até o verso 3, ele fala de não pense, ele fala em renovação da mente, né? E antes ele fala pense, então que fica assim, a gente tem que ficar atento, né? Paulo vai falar, pense nas coisas do alto, pense em renovar a sua mente, mas ele fala, agora não pense muito sobre você, no sentido de você estar acima da média aí, dos outros. Por quê? Porque você provavelmente vai estar acima em alguma coisa. Porque Deus deu dons para cada um. Só que não é por isso que você vai se vangloriar. Paulo está dizendo. Só que eu queria destacar, de qualquer forma, que a gente tem que entender este texto, quando ele fala, não pense de si mesmo além do que convém, que a palavra além que Paulo usou, é a palavra para de paralelo, paracleto, aquele que caminha do lado, tá? Então o além é ao lado, o além não é que é para cima, pode ser para baixo, pode ser para o lado, é ao redor, digamos assim, só que fora do alvo. Então não pense de você fora do que você pode pensar, que é o com moderação. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero também apontar que Paulo estava dizendo para você não ter baixa autoestima ao ponto de dizer que você não serve para nada, ou que você não dá conta de nada, quando ele fala aqui. Tá? E além então é o pôr de lado. E a palavra convém, que ele fala assim, não pense de si mesmo além do que convém, é do grego dei, tá? Que é a ideia do necessário, aquilo que é necessário. Então pronto, você não pode pensar fora de você, fora do que é necessário. Porque se for além, no nosso sentido do português, para cima, você fica soberbo. Se for para baixo, você fica medíocre. E Deus não quer filhos medíocres e nem filhos soberbos. Né? Deus quer filhos. Quem é que tem que ter orgulho? Não sou eu que tenho que ter orgulho de mim. É meu pai que tem que ter orgulho de mim. Já pensaram nisso? Aí você fala assim, irmã Leandra, você tem foto aí das suas filhas? Aí hoje a gente não tira na carteira e a fotinha 3x4, não sei o que tinha, a gente saca o celular e aí tem fotos. E aí vai mais, vai falar assim, aí ela vai pegar e vai falar assim, essa é a Giovana, essa intrépida, já fez, está lá trabalhando, casou. Essa é a Ana Júlia, venceu uma batalha, um negócio no dedo lá, hoje nem tem nada, nem sente, venceu. Que orgulho da Ana Júlia. Não é assim? Agora vamos transpor para nós. Eita, nossa relação com Deus. Será que Deus pode sacar o celular dele, o celular divino, né? E pegar assim, essa é a Cláudia. Que orgulho que eu tenho da Cláudia, pastora, lá na Apacentar. Tenha humildade
de estar ali no back vocal, cantando, louvando e cantando com aquele sorriso que a congregação vê e é ministrada por ela, que estava ali atrás do marido que estava louvando como ministro. E aí ele fala: que orgulho. Será que ele pode falar de cada um de nós esse orgulho? E aí tem uma grande vantagem, né? Tem uma grande vantagem que o Senhor lança, né, no esquecimento as nossas iniquidades quando a gente é arrependido, né? Porque pai não tem jeito, ele só vai lembrar realmente quando é assim, né? Família e tal. Pode ser a pior coisa que tem, mas aí fala da minha família para você ver, né? Para os outros não, briga lá dentro, eu brigo, mas para fora, aqui não, né? E aí, mas às vezes a gente pensa, fala de alguém, e às vezes até de você. Você olha para a sua foto, aí o que você lembra? Será que você está lembrando, você está tendo um orgulho, e olha, orgulho cristão, vigia, de que é um missionário aí? Ou você vê e só lembra assim, estou conseguindo nem, sei lá, ir na padaria, comprar um pão. E aí está nossa meditação. Agora eu desafio mais um pouco a meditarmos a respeito deste texto que Paulo traz, que não pensemos de nós além do que convém. Primeira coisa, e aí a gente falou no último momento que a gente esteve, lembra que os nossos pensamentos, ou o que a gente pensa, condiciona a nossa existência, lá no Provérbio 4, 27, né? Não, 23, 7, desculpa, né? Aquilo que você pensa, você é. Não está escrito assim, mas a gente extrai disso. Tá? Aquilo que você pensa de você, aquilo que você fica pensando, você vai ser. Então o pensamento tem poder de te constituir o vilão ou o mocinho da história. O que vai vencer no dia ou o que vai fracassar. Por que tem aquelas, como é que fala? Ideias de, vamos fazer aí né, você vai ser feliz agora. Primeira coisa que você faz, vai no espelho, bom dia, e ri para você mesmo, e não sei o que, aquelas coisas. Por quê? Porque você está, PNL, né? Programação Neurolinguística, alguma coisa assim. Porque você está condicionando a sua mente a pensar bem de você, ou a pensar algo para você vencer. Então você chega, bom dia, hoje você, vai falar para o espelho, né? Hoje você vai vencer. O dia vai ser maravilhoso hoje. Por que você está falando isso? Se você não tiver, pode falar, não tem problema não. Porque você vai condicionando o seu pensamento a alguma coisa. E aí quando você condiciona, você está entendendo o que você é, você vira isso. Porque que a grande ideia da ideologia de gênero é convencer desde criança você a alterar o padrão bíblico. Não está assim, não veio nenhuma lei, agora, a partir de agora você é o que você não é. Não tem uma lei, já viu? Só que você está quase obrigado a ser o que você não é constituído no padrão bíblico. E por quê? Porque desde o início, lá na escola, está vindo. Aí vamos assistir a televisão, o que tem lá na televisão? Condicionamento do seu pensamento. Tá? E aí Paulo tinha até falado antes, não vos conformei com as coisas deste mundo. Por quê? Porque se você conformar, você vai formar com o mundo a sua convicção, você. E você será o que você está pensando. E foi jogado em você um monte de coisa.
Tá? E aí você foi constituindo a sua existência conforme o que você pensa de você. Vamos passar para outro ponto. Sei lá, o pai fala, esse menino não tem futuro, esse menino vai dar errado na vida. O que vai acontecer com esse menino? Dá errado, porque se ele está ouvindo, ele está lá, constituindo na cabeça dele que ele vai dar errado. Como é que ele vai romper isso? Como é que ele vai dar certo? Se o pai dele chegou e falou, não tem jeito, esse não tem jeito. E aí a gente vê que modelo é esse de paternidade, né? Porque se até para Deus ele fala tem jeito, aí você agora não é cada um aqui, né? Estou generalizando. Você vai se arvorar no poder de dizer que alguém vai fracassar ou vai para o inferno? Né? Só que é isso, a gente é constituído, a gente vive no mundo, a gente não viveu nessa bolha gospel, bolha santa, gospel e tal, a gente se relaciona e a gente é influenciado pelo mundo naturalmente. E aí que está, porque a gente não pode ser influenciado pelo mundo, a gente tinha que influenciar o mundo. Só que é isso, não é a igreja que está saindo, é o mundo que está vindo para a igreja, né? Está entrando na igreja para a gente, de repente, arrebanhar mais irmãos. Não, só que aí eu estou me conformando ao mundo para que os irmãos venham. Não vem irmão, não vai vir irmão desse jeito. Vai vir ímpio, e ele vai continuar ímpio, vai ser maravilhoso isso para ele, né? Bom, mas vamos lá. Então a pergunta é natural, a pergunta que você tem que fazer é, quem sou eu? Fazer para você, tá? Perguntar quem sou eu para mim, vocês sabem quem sou eu, em parte, muito pouco, claro. Mas você olha para você e diz, quem sou eu? E o que você vai responder? Para evitar problemas, para você ficar mais tranquilo aí, Paulo também já falou assim, deixa eu falar logo quem é você, para facilitar a sua vida. Aí você decide se você escolhe isso mesmo e introjeta em você, ou você rompe, e aí você fica aí, né? Com Nero. Tá? E aí a gente pode ler Gálatas 3:26, por exemplo. Está escrito assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você aceita? Você aceita? Quem sou eu? Você responde o quê? Eu sou filho de Deus. É isso. Eu sou filho de Deus. Quando te perguntar, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Vai introjetando isso aí, se já não está com a convicção. E aí realmente tem muito benefício você ser filho do rei. Tem. Muitos usufruem demais. E aí obrigaram Paulo a falar, não pense além do que você pode pensar de si. Mas muitos também não usufruem dessa condição de filho de Deus. E aí o além fica para baixo. Pensa para baixo. O que é você ser filho, ou o que significa você ser filho de Deus? E lembra que você é filho por adoção. É muito mais forte, hein? Se você pensar. Voluntariamente ele vai e adota. Não foi assim, uma noite aí nasceu e tal. Não foi assim, vamos tentar, se vier, nasceu. É mais forte, é assim, não seria. Mas ele vai e fala, sim, você é meu filho. E nos adota. Eu não tenho a certeza, mas dizem que o filho por adoção não perdia herança naquela época. O filho por adoção, o filho
sem ser por adoção, poderia perder, ser deserdado. O filho por adoção não poderia ser deserdado naquela época. Então, por que apareceu que nós somos filhos por adoção ali no texto bíblico? Porque uma vez feito, o Senhor não se arrepende, né? Ele não muda de ideia. Então, se Ele te adotou, você vai ser filho dele para sempre. Só que Ele é, nessa ideia de justiça, misericórdia, salvação, etc., fatalmente Ele coloca uma carguinha na gente, né? De opção na gente. A gente é filho por adoção, mas pela fé. Então eu tenho que acreditar no Senhor como meu legítimo, único Salvador e Senhor. E Senhor. Acreditei, o que eu virei? Filho. Filho. Aí vem as correções de rumo, precisa. Né? Precisa. Porque senão dá errado. E não é Ele que vai abrir mão. Não é o Senhor que vai abrir mão da paternidade. É a gente que, se desistir disso, desistir da fé, está optando por recusar a paternidade do Senhor. E optando por viver no quentinho do lago de enxofre, de fogo e enxofre. E que não vai ser bom. Falei quentinho aqui, mas foi dos infernos, né? Parecendo que é algo bom. Mas não vai ser, não. Bom, mas vamos lá. Então nós somos filhos por adoção. Aí, lembra o seguinte, lembra da primeira coisa do pela graça, lá que Paulo fala? Eu venho aqui pela graça que me foi dada? Pronto, agora você descobriu que você... Descobriu não, você já sabia. Que você tem aí uma graça dada. Você é filho. E nesta graça dada, você está credenciado, você tem autoridade para fazer alguma coisa na medida da fé dada a você. Então, eu já começo aqui com uma frase. Não temos visitantes aqui, significa que todos são cristãos, que estão aqui, ou estão tentando ser, né? Ou estão tentando, ou estão tendentes a entender que Ele é o legítimo Salvador. Logo, você não é um fracassado. Não tem jeito. Porque você foi constituído, você tem autoridade. O que você precisa é habilitar, usar essa autoridade. Com moderação. Mas é usar essa autoridade. Usar. E esta autoridade, ela vai para além daqui das quatro paredes. E pela simetria das coisas do texto bíblico, do mundo espiritual e do mundo físico, você vai poder utilizar essa autoridade para vencer no mundo físico, dentro dessa medida. Então, sua missão neste momento é passar num concurso público, e a você foi dado essa medida da fé, de passar. O que vai acontecer? Você vai fazer por merecer, né? Por valer, e você vai passar. Você vai desenvolver essa autoridade, desempenhar essa autoridade, e você vai vencer. Apesar de que você vai vencer, mas não para a sua glória. Porque você vai agir com a moderação prevista lá no texto. E o que você vai fazer? Vai glorificar o Senhor, porque você venceu na autoridade constituída por Ele. Essa é a ideia, né? E aí, vamos lembrar de uma situação clássica aqui de vencer, que é Caleb e Josué. O Senhor vai e fala, vai e possui a terra. Né? Vai e possui a terra. Aí o que eles fazem? Primeiro, vamos lá dar uma olhadinha, espiadinha. Já começou a diminuir a autoridade constituída, né? Vamos ali dar uma espiadinha primeiro. Aí vai a galera lá, aí voltam.
Ih, não dá não, é difícil. Tem uns caras meio grandes lá. E aí eu não tenho chance, né? Aí chega Caleb e Josué, mas o Caleb é que aparece, né? Foi ele que pegou o microfone na hora, né? Aí ele vem e fala assim: dá, vamos logo possuir. Dá. E por que ele fala isso? Porque ele entendeu que ele tinha uma autoridade. O Senhor falou: vai e possui. Só que o que acontece? Tá, calma aí, vamos lá, veja bem, não sei o que. Precisava, né, do tempo, não tinha jeito, precisava daquele tempo. Tinha outros propósitos celestiais naquilo. Mas o que aconteceu? Daqui 40 anos depois, vão possuir a terra. E possuem. Só tinha sobrado Caleb e Josué, no fim das contas mesmo. Ali. Só os que introjetaram em si a autoridade que tinha sido constituída para eles na medida da fé deles, dada ao Senhor, ou pelo Senhor, para tomar a terra. Só que a bênção aí, como regra, ela não vem e cai do céu. O maná até caía, né? Olha que coisa. Ou aparecia, tal, era uma coisa mágica celestial, mágica gospel. Mas o que acontece como regra? O que você tem que obter na sua autoridade, você tem que fazer alguma coisa. O que é possuir a terra? É entrar, tirar quem está e colocar a sua bandeira lá. Por que só sobrou Caleb e Josué? Porque os outros só queriam receber a terra. Eles não queriam fazer a parte dele, que é o agir com a autoridade constituída. E aí é isso que aconteceu. Aqueles que agiram com a autoridade foram, e possuir a terra era essa coisa difícil mesmo, que era tirar a galera de lá que estava. E aí, enfim, possuir a terra, cumprindo a promessa, e não deixa de ser a ordem do Senhor. Tá? Então, nós podemos, você pode, você tem uma missão, você tem um dom, você foi comissionado a alguma coisa, você vai fazer, você vai conseguir. Só que não basta eu daqui de cima do púlpito, falar: você vai conseguir, você vai conseguir. Precisa que você pense de você como aquele filho de Deus comissionado a fazer e, portanto, capaz e vai conseguir de fazer. Pode ser que comece por olhar para o espelho de manhã e falar: bom dia, você vai vencer. Pode ser que comece por aí. Mas não pode ser só isso, porque o bom dia, Wesley, você vai vencer hoje, vai descambar por pensar além de você. Porque se você começar: bom dia, Wesley, você vai se dar bem hoje pela misericórdia do Senhor. Opa, já melhorou. E no final você vai passando pela prova e dando glória a Deus ainda, né? É isso, o pensar de você mesmo. Você não vai pensar, então assim, qual é a regra aqui? Você não vai pensar que você é o cara, ou a cara, e você não vai pensar que você é fracassado, fracassada. Você vai pensar que você é o filho do Rei, filho do Deus Altíssimo, Poderoso, aquele que pode. E aquele que pode te comissionar a fazer alguma coisa. Porque pelas suas próprias pernas, pela sua própria mão, você não consegue nada. Nada. Sozinho. Pode brotar, mas é pela permissividade do Senhor. E aí
Não sei. Mas vamos lá. Vamos dificultar mais um pouquinho as coisas aqui da nossa psique aqui. Vamos diminuir o nosso ego aqui mais um pouquinho. Ou manter o ego dentro da moderação. Se você ler lá 1 Pedro 1, 18, 19, 21... Deixa eu ler aqui rapidinho. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não foi mediante coisas corruptíveis que vocês foram resgatados ou comprados. Então, beleza que você é filho adotivo de Deus, mas você não é o príncipezinho que pode fazer tudo. Você é o filho adotivo do Senhor. É o filho do Senhor. Vou tirar o adotivo porque pode ter um ar pejorativo e não tem, mas para igualar, você é filho do Senhor. Só que você é propriedade dele. E é a ideia mesmo de servo, de escravo ali, tá? De escravo mesmo. Ele comprou. Se ele comprou, é propriedade. E o que era propriedade naquele momento? Escravo. Só que aí é que vem, vamos lá, né? Bate a sopra, né? Você era o escravo. Você era um escravo. Do quê? Do pecado. E agora você é um escravo da graça, né? Da lei, né? Mas hoje da graça. Você é um escravo do Senhor. E aí é Ele que manda na gente. É Ele quem manda. A gente tem que ter essa compreensão. Na mesma carta lá, 1 Pedro 1, 13 e 14... Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então Pedro está falando a mesma coisa aqui, ó. Você era filho da desobediência. Você era escravo do pecado. Agora você é comprado e remido, aí você se tornou filho da graça, escravo da graça. E não mais filho da desobediência. Logo, o que a gente precisa? Renovar o nosso estoque de obediência. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Já cantaria. As crianças diante do trono, né? Precisamos renovar a nossa carga de obediência, tá? Avançando mais um pouquinho, entrando na ideia do poder da mente aqui, de novo, voltando na ideia do poder da mente, só lembrando a Provérbio 23, 7, aquilo que eu falei, aquilo que a gente pensa é que a gente vai se tornando. A gente vai se tornando. E aí, se a gente não cuidar, vai dar errado. Tentei achar o texto aqui, mas vamos lá, avançando. Tá? E aí, o que nós somos então? Nós somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós pensamos de nós. Por isso que Paulo vem no verso 13 do Romanos 12 para dar uma ajustada nisso aí. Porque dá distorção. Eu posso pensar que eu sou o melhor de todos, ou eu posso pensar que eu sou o pior de todos. Aí eu tenho que fazer uma moderação disso, e eu preciso pensar em mim
tá? E esse é um outro problema, né? Vem aquele mandamento, amai o próximo como a ti mesmo. Como é que você está se amando? Eu estou com dó desse próximo. Ou esse próximo é o cara que vai ganhar um super amor. Ou será que ele só vai ganhar ódio? Porque você pensa de você só coisa ruim. Então, quando ele fala, ame o próximo como a ti mesmo, o Senhor está dizendo, você sim tem que amar você mesmo. Só que é no limite, tá? Porque se você se amar de um jeito, você vai ter que amar o próximo desse jeito também. E aí? Vai conseguir? Né? Ou se você se amar muito pouco, você não vai cumprir o mandamento, porque você vai amar nada o próximo. Tá? Bom, então o seu comportamento, ele é baseado nesse pensamento que vai virando uma crença, então, daquilo. Aquilo que você crê, você vai aplicando na sua vida. Eis o grande desafio de que coordenar, de ajustar aquilo que você crê. Se você está que nem a onda do mar lá, indo e voltando, ânimo dobre, aquela ideia, então você crê em muitas coisas, significa que você está se tornando um monte de coisa e agindo assim em desrespeito ao que você tem efetivamente que crer, de seguir. Né? Então, estou aí buscando em tudo quanto é lugar o conhecimento de Deus, por exemplo, né? Não vai dar certo. Você tem que ter fundamentos e ter eles muito firmes. E às vezes, vou dizer para vocês, a igreja tende, nós, crente velho, ovelha, tende a dizer, não, escola bíblica dominical, série Fundamentos Bíblicos, isso aí é para a galera que acabou de chegar. Será? E eu vou dizer para vocês, não é o que eu tenho visto, tá? Vou alertá-los. Se vier uma escola bíblica ensinando o que é trindade, o que é batismo, o que é justificação, fica ligado. O que é salvação, cuidado. Porque há uma grande chance de você não ter isso como fundamento, tá? Porque lembra como foi a sua conversão, a sua entrada na igreja, como é que você foi recebido. Dificilmente, na igreja que eu falo, qualquer, não é aqui, tá? Dificilmente você passou por um discipulado mega blaster, poderoso, no sentido de ter sido introjetado em você todo o fundamento direitinho, tá? Fica ligado. E aí, na hora da pressão, o fundamento escorre, se ele não for fundamento. É aquela história do cara armado e fala, nega Jesus. Aí na hora, quem é Jesus? Já esqueceu até quem é esse, né? Porque não teve o fundamento marcado, carimbado aí nesse coração. E não venha com a soberba de eu sei. Não, a gente sempre está aprendendo. E mais, tem que reciclar. Renovação da mente, tá? Tem que reciclar, tem que buscar. Por isso que a gente fala, tem que ler todo dia. E a cada vez que você lê, aparece uma coisa nova. Como é que é isso? Né? Mas vamos lá. O problema de pensar mais ou pensar menos a respeito de você vem, então, como eu já disse, com a soberba, a consequência soberba, orgulho, ou você vai ser o humildão, né? Humildão que está mais para ser o medíocre. Tá? A gente pode ler lá em 1 Pedro 5,5 e em Lucas 18,14. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro 5,5 diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim
no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a graça. Então, você não pode nunca pensar de si além para cima, nunca, porque se você pensa, Deus resiste a você. Se você é o orgulhoso, Deus resiste a você. E aí, você viu que Ele concede a sua graça aos humildes. Logo, ao orgulhoso não tem graça. Não tem graça. Se não tem graça, é lei. E se é lei, é inferno, porque não consegue se salvar pelas próprias forças. Tá? Então Ele concede. Aí você fala assim, não, é Pedro que falou isso. Então vamos lá em Lucas 18,14. Digo-vos que ele desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem uma música, eu acho bem curioso, né? Um sertanejo gospel aí, canta assim, quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé. O Deus que te levanta é Jeová Jireh. Acho que é isso. O texto. É perigoso isso aí, né? É perigoso. Tá lá no limite. Está no limite. Porque, de fato, o humilhado será exaltado. O humilhado será exaltado. Mas está com a cara de vingança com sabor de mel. Aí, né? Que tem que tomar cuidado, porque virou soberba, né? Na hora, assim, estou humilhado, estou sofrendo, pronto, agora eu sou exaltado, eu sou o cara, se ajoelha aí aos meus pés, né? Cuidado, temos que ter cuidado, tá? Porque é isso, tem essa proporcionalidade, não podemos pensar nem mais nem menos, e isso é difícil, né? Aí você fala assim, palhaçada, né? Fica aí, não pode pensar mais de você, mas também não pode pensar menos de você. Muito fácil dizer, né? Mas vamos seguir. A gente tem dois problemas aí, que está muito mais no âmbito do mundo, né? Mundo físico, do que do espiritual. Um, problema da comparação. A história da grama verde, né? Do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde, aí a gente compara, e aí a gente, ou a gente se compara e acha que o vizinho é o cara que consegue regar na medida certa e a grama fica verdinha, ou a gente, pelo outro lado, fala, não, eu sou muito melhor que ele, né? Porque a minha grama é verde, a dele está cinza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. E talvez por isso, Paulo falo a cada um de vocês. Porque se ele falasse, falo para a igreja, né? Ele não falou assim, eu falo para a igreja do Senhor, eu falo para cada um de vocês. Então olha para o seu umbigo, não para o umbigo do outro. Vigia crente, ficar olhando o umbigo das meninas, né? Olha para o seu umbigo, pronto. E aí você vê, você tem que estar dentro da média aí, com moderação. Você tem que estar com moderação, mas não pode comparar. E aí a gente tem um problema no mundo físico, mundo mesmo, que é a concorrência, né? Principalmente no mercado de trabalho. A gente tem que ter uma moderação aí, porque normalmente o mundo empresarial, infelizmente, é composto de chefes que gostam dos aparícios, babões e etc., né? E aí isso estimula a criação da máscara do eu sou o cara para o cargo, né? Tem até a própria pergunta de contratação, assim, por que eu tenho que te contratar? Me diz por que eu iria te contratar. Aí o que você tem que fazer, né? Você tem que vender que você é o único cabível para aquele cargo, que você é o melhor de todos, do planeta, naquele cargo, né? E aí a gente tem que vigiar. Na verdade, assim, o destaque aqui que eu dou é só assim, vamos vigiar para que você está lá no mundo concorrencial, mas que isso não faça
de você que você pense que você é melhor que todo o planeta, porque aí você vai ficar orgulhoso. Por outro lado, nós precisamos aprender a ser elogiados, porque no medo do orgulho, normalmente a gente recusa o elogio. E aí eu falo muito para quem está aqui em cima também, principalmente. Quem está mais em evidência normalmente é assim. Eu levei uma bronca de uma certa irmã Leandra e de um certo irmão Carlos na vez passada, porque eles vieram elogiar e eu recusei, né? Era um elogio santo, tá? Não era para enaltecer o ego. E aí eu, meio que de púlpito, estava recusando o elogio, né? E a bronca é muito válida, eu aceito, recebi, vocês viram que eu recebi, né? Mas por quê? Porque a gente, no medo da soberba, às vezes a gente vira o super humilde, não digno de, né? Acha que não é digno de ser eventualmente elogiado. É tipo mulher também, mas aí é outro modelo de, né? O homem e mulher, aí o homem chega, vestido bonito. Qual é a resposta da mulher? É velho. Antigo, sei lá. Não, estava lá. Seu cabelo ficou legal preso. Aí o que ela fala? Não lavei. Você matou ali, né? Não vai ter mais nenhum elogio do cabelo depois, né? Tudo bem, e aí tem a moderação, tá? Se alguém falou tá bonito, porque tá bonito, né? Aos olhos dele, dessa pessoa, ponto, legal, obrigado. O que não pode sim, é o melhor cabelo que você já poderia ter visto na sua existência, né? Isso não vai poder, porque aí virou soberba, tá? Então o grande desafio é o limite do comportamento, tá? E aí lembrando que o pecado entra como? Pela mente. Então a gente precisa sempre vigiar. O pecado entra, tá? Você fala assim, não, entra pelo olho que você vê, né? Mas eu digo assim, no processo ele entra pela concupiscência. Então a concupiscência é o quê? É o desejo, é a mente, está ali trabalhando. Porque o pecado chegou pelo olho, vamos dizer assim. Aí você, virou, pronto, o pecado foi embora ali, passou, não entrou. Mas ele chegou, você olhou, E aí você já vai construindo o pecado lá dentro. E foi. Então o poder do pensamento é muito grande na nossa vida. A gente tem que preocupar, né? E aí, aquilo que eu falei, a gente precisa ser escravo do quê? Não é do pecado, não é do nosso pensamento, e sim escravo do Senhor, né? No bom sentido da escravidão. E aí, passando rapidamente, porque eu sou, o falatório meu, né? Pontos importantes. Se você olhar Ageu 1:5, tem lá o Senhor falando assim, observe o seu comportamento. Porque ele está falando do fracasso da galera lá, né? Aí ele fala assim, olha aí o seu comportamento. Tipo assim, você pensa e faz desse jeito, você quer ser vitorioso? Você quer deixar de ser escravo da Babilônia, sei lá? Mas você pensa desse jeito e comporta desse jeito, como é que vai dar certo? Então, o Senhor nos exorta também a ficar vigilante no pensamento. E aí, vamos mais, por outro lado também, perdi a esperança, largo tudo? Não, o próprio texto também fala, quando inclusive eu perco a esperança, aonde é que eu boto o meu pensamento? No Senhor, tá? Salmo 42:6, Jonas 2:7, quando perdi a esperança, pensei no Senhor. Basicamente é isso que ele falou. Ou seja, qual é o meu pensamento? Eu tenho que pensar em mim, coordenar gerindo isso, mas eu não posso ficar longe do pensamento no Senhor,
Medita dia e noite, né? Porque senão descasa, vem soberba ou vem buraco, né? Vem baixa estima extrema, tá? E aí então, sempre, na verdade, mas principalmente se você está perdendo a esperança, o que você tem que lembrar? Do Senhor, porque Ele é. O que é a fé? Se não há esperança, né? Aí pronto, tá? Você fala assim, que absurdo, tá muito fácil, né? Não pensa assim, não pensa assado, só estou dizendo não, né? Até agora, só falei não. Então vamos tentar falar o sim agora, eita. Primeiro, regra básica do cristão, qual é? A primeira palavra, qual foi a primeira fala de João Batista? Primeira fala de Jesus, quando começou o ministério? Qual foi? Arrependam-se, né? Um fala assim, raça de víboras, o outro mais amoroso, só arrependam-se, né? Tá? O outro era mais... Arrependam-se, foi o primeiro, não foi fazer água em vinho. Primeira coisa. Foi arrependa. Aí depois muda a água para o vinho. Tá? Arrependam. Então, primeira é isso. E o que é arrependimento? Pronto, lembrei. O que é arrependimento? Qual é a palavra do arrependimento? A gente gosta muito, não sei o quê, de falar. Metanoia, né? O que é metanoia? Mudança do pensar, né? Do pensar, do pensamento. Tem lá, por exemplo, Atos 3,19, não vou ler aqui, mas é Pedro lá na pregação de Pedro, ele fala, arrependam-se, né? Arrependimento. E aí é isso. E o arrependimento, ele está ali ligado com essa humildade. É aquela história da brincadeira da escola bíblica que eu falei. Não, vai ter fundamentos, fundamento eu tenho, então nem vou assistir essa aula. Cuidado. Arrependa-se. O arrependimento, teve um primeiro lá que você fez, eu arrependo, aí você levantou a mão, Senhor, eu me arrependo e eu te recebo como meu único, legítimo Salvador. E o segundo não, esse foi o primeiro lá, o momento da chave, né? Mas o arrependimento é uma constante. Se você não tem arrependimento permanente, está errado, porque você tem pecado permanente. Você pecou. Uns aí, a hora que eu subi aqui, lá vem aquele chato. Pronto. Outros, 11h55. Lá vem ele de novo, até 12h10, morrendo de fome e tal. Já está meio que... Ou acordou, tem que ir. Que dia, pronto, já está murmurando. De novo eu tenho mais um dia que eu tenho que viver. Né? Então, o que você faz? Arrepende. Arrepende, sempre. Você não arrepende o tempo inteiro, tá? Eu me arrependo o tempo inteiro. Eu tenho até que vigiar, se bobear, porque eu estou arrependendo até mais, por coisa que nem seria minha. Mas vamos lá. Arrependimento. Segundo, eu já falei aqui várias vezes, permaneçam fiéis às convicções bíblicas. A gente até leu 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Esperar inteiramente na graça é o quê? Senão, continue com o fundamento. Com o fundamento. Lembra que a esperança do crente é a certeza do que vem, só que ele espera, tá? A esperança do crente não é eu espero que aconteça, vai que acontece, oba. Não é certo que ele vem. Ele volta para nós. Então você tem que se manter na esperança, permanecer fiel às convicções próprias? Não, bíblicas, fundamentos. Por isso que você vai na escolinha bíblica a partir de domingo que vem, às 10h35, por aí, você vai estar na escola.
E por que eu estudo? Eu recebo, eu tenho 2 que ficam perguntando, por que eu tenho que ir para o colégio? Lá em casa, né? Tem. Porque é ajuste, é molde. Infelizmente, muitos colégios estão moldando meio atravessado aí, mas é molde, é o conhecimento dado no tempo certo, né? Você precisa aprender no quarto ano, aquilo que você tem condição de aprender no quarto ano. E aí Pedro fala Pedro e Paulo, do leite, da comida engrossada. Então, cada um tem o seu tempo. E vai ter. Permaneça fiel. Hoje a igreja está praticamente fracassada nos fundamentos. Sendo sincero. Fracassada. Porque vem um maluco, cria uma teoria aí fora e a igreja está curtindo a teoria do cara. Do falso mestre. E está achando o máximo. E aí está pensando em trazer. Falando a igreja em geral. Mundial. Não vou nem dizer que é brasileiro, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. E manter as convicções. E se a convicção, ela tem que permanecer. Você é convicto disso. Qual é o nome do nosso grupo dos jovens? Convictos. É isso. É o cara realmente aparecer com a arma aqui e dizer, nega. Não nego. Matou, tá? Foi lucro. Né? Não é isso? Então vamos lá. Tá acabando. Agora sim. E aí é que é o desafio, né? Como é que é a moderação? O pensar de você mesmo com moderação. E aí, não tem jeito. É mirar no varão perfeito. Então, como é que eu tenho que pensar de mim? Eu tenho que pensar e agir como Jesus pensa e age. Aí você fala, é impossível. Não, calma. Ele deixou o modelo. E aí você tem que ler, estudar, orar, né? E aí vem. É difícil, Sabe por quê? Quem de certa forma, não se escandaliza? A gente não se escandaliza porque a gente sabe qual é o motivo. Mas olha que maluquice. Tem lá um monte de mercador na porta do templo, vendendo lá as rolinhas, pombinhas, carneiro, sei lá o que for, qualquer um, né? E não é o melhor para ser oferecido para o Senhor, mas eu vou lá e compro e tal, eu vou. Aí o que Jesus faz? Pega um chicote, uma corda e sai derrubando tudo. Imagina que coisa insana. Aí você fala, isso é o pensamento que eu tenho que ter de mim mesmo? Né? Mas por quê? Porque quando ele fala de ser manso como eu sou manso, não é ser um paspalho, não é ser uma parede. Ser manso não significa que você não tem que agir. Lembra da missão de possuir a terra? Você tem que ir lá desapropriar o povo que está lá para entrar. Você não vai possuir chegando, aí todo mundo tomba morto. Não é assim, como regra. Se Deus quisesse, poderia acontecer assim, mas a regra não é essa. Então, você vai ser manso, tem que ser pacificador, mas você tem que agir. É óbvio que ali Jesus faz aquilo com autoridade. A gente teria autoridade de sair quebrando a porta de uma igreja que hoje está lá pedindo... Como é que é? Esqueci o nome da palavra. Por que existiu a reforma? Porque a igreja pediu o quê? Indulgências. Pronto, obrigado. Indulgência. Eu vou sair aqui quebrando outras igrejas que estão pedindo indulgências aí, Não devo ter autoridade para fazer isso. Não devo ter, mas ele tinha. Essa é a diferença. Tá? Mas
temos que agir, temos que fazer e pensar. Tem até aquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Mas a provocação eu vou fazer, mas o que Jesus faria no meu lugar? É difícil demais mesmo, é difícil, eu concordo, estou junto nessa, mas essa é a ideia. Eu trouxe aqui 1 Pedro 4:1. Eu ia achar mais rápido abrindo a Bíblia do que pegando aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha que legal, né? Armai-vos. Viu como é que é o pensamento? É uma arma. Pensamento. Armai-vos vós do mesmo pensamento de Cristo, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Armai-vos do mesmo pensamento de quem? De Cristo. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora que eu vi que estava aqui, né? Ninguém me avisou e eu aqui, né? Aí aparecia primeiro aqui do que eu lendo, mas tudo bem, não tinha surpresa. Muito bom, legal. Então, pensamento igual a Jesus. Pronto, tudo que eu vou pensar agora. E Jesus? O que pensaria? Não sei. Vai ler a Bíblia. Vai estudar, né? Vai dar um trabalhão, sim, mas é isso mesmo, tá? É a saída, fazer isso. E por fim mesmo, tá? Lembra das bem-aventuranças, Mateus 5? Se você olhar Mateus 5:3, tem lá assim, uma tradução que fala assim, bem-aventurados os pobres, né? De espírito, até é esquisito, pobre de espírito. Mas se você olhar outras traduções, tem uma bem legal, que ele fala assim, bem-aventurado o humilde de espírito. Deixa eu ver se eu copiei aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino, os humildes de espírito. Então, tá aí, a humildade ou não, ela tem esse modelo espiritual. O meu pensar, o meu agir, tem que estar pautado neste modelo espiritual de humildade, que não é ser o paspalhão, não é o que recusa o elogio, mas também não é o soberbo, não é o que se acha, porque é aquele que tem a convicção da sua posição em relação a Deus, principalmente. Tá certo? Então, aqueles que podem, eu falo para ficarem de pé, peço que fiquem de pé. O Senhor é bom. Cantamos aqui. Ser cristão não é fácil. Não é fácil. Se fosse para ser fácil, não ia ter propósito, não ia nem ter Bíblia, não ia ter pecado. Eu acho que não ia existir gente. Né? A gente vai passar por aflição, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai ter elogio, a gente vai ter fracasso. Mas a gente tem que ter a convicção dessa nossa condição, que é aquela que eu falei no início, de filho de Deus. O nosso Pai, que está no céu, é o Criador de tudo, é o dono da prata e do ouro. Mas Ele tem os mistérios que é exatamente esse, da aceitação. Ele não simplesmente determinou que a gente fosse cristão. Ele falou, seja cristão, mas para ser você tem que aceitar ser cristão. E na aceitação, Ele deu outros vários modelos de vida, vamos dizer assim, modelos
para que a gente continue nesta vida cristã. Um destes modelos, ou melhor, muitos modelos, foram revelados a Paulo lá na carta aos Romanos, dentre elas o verso 3 do capítulo 12. Por quê? Porque a gente tem um risco realmente de ser e entender-se o poderoso. E a gente, até eu lembro daquele filme lá, O Todo-Poderoso, você viu o que acontece se der um pouquinho de poder na nossa vida, que confusão que a gente causa, né? E aí a gente tem que vigiar. Só que, vou dizer uma coisa para vocês, o Senhor nos deu poder. E a gente, na verdade, está sendo insubmisso ao não usar o poder constituído, dado por Deus. Muitas das vezes. A igreja está letárgica, muitas das vezes, não está avançando. Tanto no espiritual, quanto no físico no mundo. E aí o que eu queria destacar hoje, que o Senhor está falando, é que a gente pode sim fazer acontecer algumas coisas. Se você se fez num propósito, e o propósito é santo, né? Aí, vou chamar assim, você consegue. Você vai conseguir um emprego. Você vai conseguir passar no concurso. Você vai conseguir dar aula. Você vai conseguir comprar o carro. Você vai conseguir. Você vai conseguir falar. Né? Tantas coisas que precisam. Por quê? Porque você tem esta autoridade constituída e é pelo Senhor. Porque você o recebe, você aceitou ser o escravo dele. E esta é a ideia. Essa é a ideia. Muito mais do que tolher a sua soberba hoje, e eu vim muito mais nesse sentido, mas o Senhor hoje está querendo que você suba essa sua régua aí para a média. Não é só o do mundo que consegue, porque ele não tem limite. Você consegue, dentro dos limites. Amém? É possível? É possível vencermos? Faz sentido para vocês? Então a gente ora pedindo as bênçãos do Senhor, né? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, por o Senhor estar conosco, por o Senhor cuidar de nós. Obrigado mesmo, agradecemos de todo o coração, Pai, mas somos pecadores e por isso a gente pede o seu perdão, a sua misericórdia. Esteja conosco sempre, Pai, não se afaste de nós, Pai, e deixe-nos nos aproximar. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para que possamos, sim, romper em fé, porque tudo é para Ti, Pai. Esteja conosco, dá-nos saúde, dá-nos paz, dá-nos alegria, leve-nos em paz para os nossos destinos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco hoje e sempre. E agora sim, você aplaude aí, que é para o Senhor e não para mim. Bênção. Vão em paz.